nós somos sarados por Ele. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem comigo a Bíblia de vocês no livro de Tiago, capítulo 3, verso 11. Podemos? Amém. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uvas dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Amém? Amém. Até aqui vamos orar. Senhor, eis a tua palavra. E o meu pedido nesta noite é que o teu propósito seja cumprido, Senhor, nas nossas vidas. Amém, E que eu consiga, Senhor, transmitir aos teus filhos aquilo que o Senhor transmitiu ao meu coração. Amém, Senhor. Tu és a fonte de todo o bem, Senhor. A fonte de toda a sabedoria está em ti, Senhor. Ó Deus querido, nós te amamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, agora eu gostaria de pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em 2 Reis 20. Guardem isso que nós lemos agora. Sobre a fonte jorrar água doce e água salgada. Essa história aqui, ela é bastante conhecida. Vamos ler aqui. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus diz: ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Até aqui. Irmãos, todos nós sabemos, todos aqueles que já leram, e eu tenho certeza que todo mundo aqui já leu, né? Quem foi o rei Ezequias? Quando a gente começa a acompanhar a leitura de reis, primeiros reis, segundo reis, depois que veio Acabe, dali para frente, o negócio azedou. Tanto em Israel quanto em Judá, porque em Judá, quando existiam novos reis, fala-se assim que eles agradaram ao Senhor, porém, sempre tinha um porém, eles não tiraram os postes ídolos, né? Rei Ezequias foi diferente, porque o rei Ezequias, ele não somente agradou ao Senhor, serviu ao Senhor, como também arrancou todos os postes ídolos, tudo aquilo que o povo utilizava para adorar outros deuses, inclusive a serpente de bronze, que o povo de Israel, você vê como é que o ser humano é idólatra, tem no seu sangue a idolatria, uma coisa de doido, porque eles utilizavam para a adoração. Então o rei Ezequias, quando a gente lê a história dele, a gente vê que ele era um homem temente ao Senhor. E que até um ponto, até um período, ele agiu de acordo com aquilo que Deus queria que ele agisse. Quando os assírios eles vieram e começaram a chegar para o povo de Judá e dizer: olha, Deus de vocês não é nada, não adianta vocês falar que Deus vai salvar vocês e tal. Tem até um louvor que diz, né? Ouve, Senhor, as palavras de afronta, escuta o que diz o inimigo contra mim. E ele se posicionou corretamente, foi ao Senhor, orou ao Senhor. Deus então livrou o povo dos assírios. Foi uma coisa assim maravilhosa o que Deus fez, né?
não precisou nem guerrear direito. O anjo foi lá, matou. Nós lemos 180 mil homens. Numa noite o anjo foi lá e acabou todo mundo. E aí de repente veio então Isaías e chega para o rei Ezequias e diz para ele: põe a sua casa em ordem. E aí a gente pensa assim: o que Deus estava mandando o rei Ezequias colocar em ordem? Né? A gente pode aqui conjecturar um monte de coisa, ter uma linha de um monte de coisa de pregação, porque nós não sabemos o que Deus estava mandando Ezequias colocar em ordem, mas Ezequias sabia. E tem algo que nós fazemos de comparativo, que é: casa é o quê? Coração, né? Quando a casa está suja, é assim que a gente fala com as crianças. Então é o nosso coração que está sujo. E eu entendo que, tenho praticamente certeza que existia algo no coração do rei Ezequias que precisava ser colocado em ordem. Precisava ser arrumado. Precisava. E logo depois que Deus dá ao rei Ezequias mais 15 anos, quando vem o povo da Babilônia, ele então mostra toda a riqueza. Até a pastora Efizimar na terça-feira pregou sobre isso. Ele mostra toda a riqueza, tudo que ele tinha. Mas eu estava lendo hoje de que o povo babilônico, quando eles souberam sobre Ezequias, por causa do que Deus fez de sinal para Ezequias, de mudar, né? Adiantar não, atrasar o sol, né? A sombra Do relógio. Isso. E os babilônicos tinham lá os estudiosos, os sábios, não sei o quê, e eles viram que isso aconteceu de fato. Não foi só para o povo de Judá, não foi só para o rei Ezequias, mas todo mundo pôde ver o poder de Deus. E eles, quando vieram até o rei Ezequias, eles vieram na intenção de fazer aliança para derrubar os assírios, que naquela época, naquele período, eram os poderosos. Pensaram assim, isso, gente, é o que alguns historiadores dizem, e eu vou nessa linha hoje, tá? Pensaram assim: um Deus desse não tem para ninguém, né? Então vamos se juntar. E quando eles chegam lá, ao invés do rei Ezequias dizer de tudo o que Deus fez, ele faz o quê? Ele mostra riqueza, ele mostra armas, ele mostra... E de Deus ele fala o quê? Nada. Ele se apropria da glória que não era dele. Então, isso me faz entender que o que precisava ser colocado em ordem no coração do rei Ezequias era o orgulho, era a soberba. A soberba faz isso conosco, a gente se apropria daquilo que não é nosso. Né? O orgulho e a soberba nos faz querer mostrar o que a gente tem, o que a gente conhece e quem nós somos. A gente quer explicar para todo mundo quem a gente é. Eu, geralmente, quando eu escuto alguém dizer assim: eu sou uma pessoa que gosto das minhas coisas certinhas. Sei lá. Porque a gente não precisa dizer o que nós somos. É só a gente ser. Mas eis aí a dificuldade. O ser. Eis aí o grande problema, o X da questão. O ser. E tem uma coisa, irmãos. E aí a gente vai passar para essa parte aí que fala sobre água amarga com água doce. Pode uma fonte? Não pode. Não pode. Não tem como. Não tem como. E aí a gente pensa assim, tem muitos ímpios, irmãos. Tem muitos ímpios que são discretos, que são gentis, que são amáveis, que são honestos,
que ajudam os pobres. E se a gente for listar aqui muitas qualidades, e são ímpios. Sabe por quê? Porque quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Ele colocou em nós a natureza dele. Mas o pecado, ele veio para destruir a natureza de Deus em nós. Só que ainda tem alguma coisa de Deus em nós. O ser humano não ficou 100% capeta, porque se ficasse, ninguém aguentava. Né? Então, olha, todos nós, o ser humano, ele nasceu de fábrica com a possibilidade de fazer o bem para o outro, de amar. Só que o pecado, ele veio para fazer exatamente isso. A fonte que jorrava água doce começa então a jorrar água amarga, salgada. E esse é o problema. Como que a gente foge disso? Como que a gente faz para ser diferente? O que diferencia nós cristãos, lavados e remidos no sangue de Jesus, de um ímpio bom, com características boas? Então, eu vou falar algo para vocês aqui, olha. Quando nós nos convertemos a Cristo, Ele coloca dentro do nosso espírito o fruto do Espírito, uma semente ali, é plantada dentro de nós. E para que essa semente ela possa gerar e amadurecer e dar frutos, nós precisamos de contato com Deus o tempo todo. Precisamos estar ali no Senhor, na palavra, orando, lendo a Bíblia, e não nos cansarmos de fazer isso. Quando o nosso fruto ele é espremido, quando nós somos pegos de surpresa, descobrimos o quanto que ele está maduro ou não. Ou seja, sabe quando que a gente descobre se a gente está igual ao ímpio? Ainda quando a gente é pressionado, quando a gente é espremido, quando a gente é afrontado, quando dizem mentira na nossa cara, quando a gente é maltratado, quando a gente é caluniado, quando a gente é injustiçado, quando vemos injustiça sendo feita e a gente não pode fazer nada. É nessa hora é que a gente demonstra se nós temos Cristo, se o nosso fruto está maduro ou não. E as pessoas, muitas vezes, nós cristãos, nós queremos que as pessoas elas reconheçam Cristo na nossa vida pelo que a gente faz. Muitas vezes até pela maneira de vestir, pela maneira de falar. Mas a gente precisa que as pessoas reconheçam Cristo em nós pelo que nós somos. Pedro ele foi reconhecido que ele andava com Jesus pela maneira dele falar. Só que ele fez o que com Jesus? Ele negou Jesus. Ele negou. Qual que é o segredo para nós? Qual que é o segredo? Ezequias, ele recebeu uma ordem do Senhor. Põe a sua casa em ordem. Põe o teu coração em ordem. Põe. Porque muitas vezes a gente tem a intenção, a gente tem o desejo de dar água doce para as pessoas, mas muitas vezes, por melhor a intenção que nós tenhamos, a gente dá água amarga. Porque muitas vezes nós estamos ali com o coração amargurado com algo. Muitas vezes estamos com o nosso coração ferido. Cuidamos de pessoas, cuidamos de coisas, mas não tratamos aquilo que está dentro de nós. Muitas vezes ajudamos muitas pessoas, mas de uma maneira a esconder ou não tratar aquilo que está errado dentro de nós. Você é bom para todo mundo, mas você está sendo ruim para você porque você não para, você não reflete, você não raciocina. Essa ferida eu preciso
para nós, Ele não deixa de investir em nós, porque a gente ainda tem coisa, tem ranço, tem problemas. Deus, Ele continua olhando para nós. Se tem alguém que não desiste, esse é Deus. Os homens desistem. Os homens dizem, já dei chance demais, chega. Quando alguém diz assim, fulano, se não parar de fazer isso, Deus diz que vai matar ele. Eu penso, eu já desconfio. Eu já desconfio dessa palavra. Porque se tem alguém que tem amor, que é longânimo, tardio em irar-se, esse é o nosso Deus. Ele é assim. Faz parte da característica de Deus. Vamos lá em Gálatas 5. Versículo 20. 20? Não. 22. A gente vai falar sobre o caráter de Deus. Quem é Deus? O Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Agora a gente coloca aqui, Jesus, Ele é amor, Ele é alegria, Ele é paz, Ele é paciente, Ele é delicado. Aleluia. Em outras traduções vai dizer que Ele é gentil, Ele é bondoso, Ele é fiel, Ele é humilde e Ele tem domínio próprio. Pensa, gente, quem é Deus? Quem nós somos? Ele está vestido de glória e de majestade. Ele tem todo o poder. A terra é o estrado dos seus pés. E ainda assim, Ele permanece desse jeitinho aqui. Aquele louvor que a gente canta, Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Esse é o nosso Deus. Ele veio para resgatar, para restaurar a natureza de Deus em nós. Amém. Aleluia. Aleluia. Esse é Jesus. E como que a gente pode cuidar da nossa casa de modo a não... Porque quando a gente pensa assim, a gente pensa, como o próprio apóstolo Paulo diz, miserável homem que sou. Quando eu quero fazer o bem, eu não faço. Muitas vezes a gente está cheio de intenção boa e quando a gente vê, a gente pisa na bola. E o segredo é a gente olhar para a gente. É a gente se incomodar com a gente. É a gente tratar da gente. É a gente orar pelos nossos pecados. Pedir a Deus perdão dos nossos pecados. Porque muitas vezes a gente tira o foco, o olhar de nós. Põe para o irmão do lado. Ora pelo irmão do lado. Jejua pelo irmão do lado. Aponta o irmão do lado. Faz campanha para o irmão do lado. E eu, como é que eu estou? Eu estou podre. Eu estou andando e capalhando, parecendo uma geleia. E estou orando para o irmão do lado. E estou fazendo para o irmão do lado. O irmão do lado está sendo abençoado. Deus está tratando dele. Ele está cheio de vitória. E eu estou aqui, doente. Sabe, não é uma oração egoísta. Eu gostaria de pedir isso para os irmãos. Entendam, eu não estou pedindo para vocês. Sejam egoístas, pensem somente em vocês. Não! Mas no momento em que você começa, você tira o olhar de você e começa a colocar defeitos nos outros, criticar os outros, esquece.
características de uma pessoa soberba, sabe qual é? Ela põe a culpa nos outros. Ela faz o que está errado e ela vai lá e... Ah, mas eu fiz isso porque você fez isso. Eu fiz isso, eu falei assim com você porque você falou assado comigo. Quem é humilde e manso, primeiro que nem fala mais. Sabe, irmãos? A gente é tratado nessas coisas. A gente é tratado o tempo todo. A gente não tem que viver com aquele evangelho triunfalista, sabe? Ah, ninguém me toca, ninguém faz isso comigo porque eu sou de Deus. Irmão, sabe? Apareça menos para que Cristo possa aparecer. E o que vai mostrar que você é de Deus não é o que Deus vingou na sua vida, mas é o quanto que você mostrou de bondade de Deus, de amor, de gentileza para a pessoa. Sabe, na semana passada, eu tenho vivido situações assim diversas para tratar esse eu. E a pessoa falando mentira na minha cara, assim, me afrontando, assim, na minha cara, assim, na frente do proprietário, assim, com vontade de pegar e falar, dá licença, tira a roupa de crente aqui, que agora, né? Acabou que eu volto, meu corpo de crente, acabou que eu volto. A gente ora, Senhor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu, olha, já que você não quer falar comigo, dá licença que eu vou lá pro carro e aí vocês conversam melhor ali. E fui para dentro do carro, vontade de falar um monte para aquela pessoa. Eu falei, Jesus, eu vou me calar, Senhor. O Senhor é meu advogado. E como é difícil isso. Mais difícil ainda, sabe o que é? A gente fazer isso e não ver Deus nos defendendo. Você já passou por isso, meu irmão? Você ser injustiçado, você ser espizinhado e você não vê Deus fazendo. E muitas vezes Deus ele não mostra que tratou com a gente, com a pessoa, de propósito, porque Ele não quer gerar em nós esse evangelho, como eu falei, um evangelho triunfalista. Porque Ele quer fazer com a gente como Ele fez lá no dia que depois de ter assunto aos céus, voltou lá para ter com os discípulos, falou com Pedro, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E aí na hora que eles estão indo embora, é Pedro que pergunta? João pergunta. Pedro pergunta de João, e esse, Senhor? Tipo assim, o Senhor tratou comigo, agora trate ele, você vai fazer o quê? Não te importa. É meu filho. Onde já se viu? Irmão, quando o outro apanha, achar legal? Tem irmão que é assim, dá risada. Graças a Deus meus filhos não são assim. Mas os seus irmãos eram assim, né, pai? Dava risada quando o outro apanhava. Dava risada. E muitas vezes a gente quer dar risada. Que Jesus está batendo no irmão do lado. E Jesus não deixa a gente saber. Porque Ele está educando a gente também. Olha, se cala, fica quieto. A vingança é minha, mas você não precisa saber, não. E eu decido se eu vou me vingar ou se eu não vou me vingar. Porque muitas vezes a gente é tão cheio de justiça própria, e é a gente que às vezes está fazendo errado com o outro. E o único que tem o poder de julgar e dizer assim, é você ou ele, é o próprio Deus. Então a gente tem que parar de olhar para o que o outro está fazendo. Acontece muito em casamento isso. Meu Deus, como acontece isso em casamento? O que dá de mulher, muito mais mulher do que homem, vem pedir oração, olha, eu quero orar para Deus mudar o meu marido, porque meu marido é um atribulado, porque meu marido é isso, porque meu marido é aquilo, né? O que dá de mulher fazendo isso? Só que aí, você às vezes começa a conversar, uma conversinha assim, boba com a pessoa, aí você começa, aí a pessoa solta uma coisa, solta outra do que faz, solta tal coisa. Aí muitas vezes você vai na casa da pessoa e você vê a mulher lá destratando o marido, chamando,
Você não presta, você é isso, na frente dos outros. Eu lembro que eu fui trabalhar numa casa, de fazer faxina lá em Malapa. E eu fui limpar a casa. Gente, a casa, eu nunca vi uma casa tão suja como aquela. Quando eu entrei ali, eu queria ir embora. Quem já assistiu aquele filme lá, o Joey e as Baratas? Era igual. A minha vontade era de pegar e falar, dá licença que eu estou indo embora. Eu não preciso disso, mas eu precisava. Eu não podia falar, meu marido tem 2 empregos, porque não tinha. E eu entrei para fazer a limpeza da minha mulher. Na hora que ela chegou, o marido chegou. O marido falou com ela normalmente. E ela disse, o que você está falando, seu lixo? Eu olhei e falei, tratamento VIP aqui, né? Tratamento VIP. E tem mulher que é assim. Tem mulher que é atribulada e põe a culpa no marido, dizendo marido. E tem marido que é atribulado e põe a culpa na mulher, dizendo minha mulher. Cuida de ti, cuida de você, ore por você, conserte a sua casa. Deus, o rei Ezequias, Deus não falou, olha, conserta a casa da sua esposa, conserta a casa do fulano, conserta o reino de Israel. Você tem sido um rei zeloso, conserta o reino de Israel, né? Vai lá. Ele falou, põe a tua casa em ordem. Você vai morrer. Põe a tua casa em ordem. Deus, ele queria gerar arrependimento no coração do rei Ezequias. Estamos aqui na interpretação do orgulho, né? Mas pode ser muitas coisas. Mas Deus queria, e é por isso que Ele avisou. Olha como é que Deus é maravilhoso. Ele avisa a gente. Ele avisa. Ele não fica quietinho pensando assim, bom, eu já dei minha cartilha, a Bíblia, está lá, ele que leia, que eu já deixei. Aí o filho não lê pouquinho, né? Eu já vim para a terra, já morri. Olha quanto que eu fiz por esse povo. Eu já vim para a terra, já morri por eles, sofri, para eles poderem falar com Deus diretamente, sem necessidade de sacerdote. Então eles que orem. E aí o filho não ora, né? Não ora, não lê a Bíblia. Hoje eu escutei uma pregação que eu falei, meu Deus, eu estou muito mal, Senhor, eu estou mal demais. Eles falando de ler em um mês o Novo Testamento inteiro. E o pastor dizendo assim, aí eu achando que eu estava abafando, e aí veio um pastor e disse para mim que leu em 2 dias o Novo Testamento. Eu falei, ele não fez nada na Bíblia. Ah, você lê a Bíblia, mas eu fiquei, meu Deus, eu estou muito mal. Porque a gente fica tão feliz de conseguir terminar um livro. Isso. Mas Jesus é tão lindo que cada avanço que nós fazemos, Ele comemora de igual modo. Cada avanço que eu tenho na leitura da palavra, Ele comemora do mesmo jeito que Ele comemora do outro que leu em um mês o Novo Testamento. Olha que coisa mais linda. Ele não faz, sabe, igual a gente faz. O jeito de Jesus tratar a gente é doce, é amável. Eu e você precisamos ser reconhecidos por essas características, as características de Deus. E a gente precisa focar em 2 coisas que estão no fruto do Espírito, que é o amor e o domínio próprio. Porque todas as outras coisas, elas vêm por causa do amor. Eu sou paciente quando eu amo. Eu sou delicado quando eu amo. Eu sou humilde quando eu amo. Eu sou bom, eu sou fiel quando eu amo. Quando eu amo. Muitas vezes é isso, é dar a cara para bater 1, 2, 3. Ah, eu não preciso disso. Precisa sim! Porque se não precisasse, Jesus não falava para a gente, quando o teu inimigo te mandar ir 1 milha, vai 2. Se não fosse preciso, Ele não falava se o teu inimigo bater numa face da outra.
Esse negócio dos cristãos agora, esses cristãos que ficam dizendo, eu não preciso me humilhar, mas precisa sim. Porque um coração humilde, ele alcança o favor de Deus. Aleluia. Um coração humilde atrai os olhos de Deus para nós. Aquela mulher que foi até Jesus com aquele vaso de alabastro, ela chegou e ela foi assim, ajoelhou aos pés de Jesus. Ela enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela se humilhou e ela atraiu a atenção de Jesus para ela. A casa onde Jesus estava era de alguém que conhecia as leis. Mas que não soube reconhecer na presença de quem ele estava. E aquele que se humilha, ele reconhece a presença de quem ele está. O mundo pode nos humilhar, não tem problema. Porque Deus, ele não me humilha, ele me chama de filho, ele me chama de amigo. Ele me carrega no colo, ele me leva onde eu preciso. Ele ama ver o meu progresso, ele torce por mim. O que é o mundo? O mundo, ele dá o que ele tem. Mas eu não sou mais desse mundo. Eu sou nova criatura. O meu coração, ele está em reforma. Porque Jesus, ele está consertando tudo aquilo que foi tirado de mim, foi deturpado pelo pecado. Jesus está me reformando, está fazendo. E muitas vezes dói, mas não tem problema, não importa. O que importa é que eu possa fluir Deus na vida das pessoas. Fluir Cristo na vida das pessoas. Como é difícil isso, irmão? Como é difícil fluir Jesus na vida das pessoas, na vida daqueles que nos perseguem, na vida daqueles que nos afrontam. Como é difícil! Mas nós temos o Espírito Santo de Deus que nos capacita para ser. Que eu e você nesta noite possamos pensar: eu preciso focar em mim, Jesus. Eu até coloquei aqui, olha, dê nome aos seus pecados. Dê nome. Trate de cada um deles diante do Senhor, até que a sua fonte saiam apenas água doce. Não desista, persiga isso. É água doce. É água doce. Porque Jesus, ele é doce, Jesus é amável, então eu vou perseguir isso, sabe? É fazer fazer um raio-x do nosso interior, porque é o coração que importa para Jesus. Amém. Jesus, ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde, de quê? De coração. E muitas vezes a gente sabe fingir. Quem sabe fingir ser humilde? Quem sabe fingir ser paciente? A gente sabe. Principalmente com aqueles que não são de casa. Com aqueles que não são de casa, muitas vezes a gente aguenta cada coisa, engole cada sapo. Mas em casa, é muito difícil, né? Mas a gente precisa ter o nosso coração totalmente rendido ao Espírito Santo de Deus. Que essa seja a minha meta, que essa seja a sua meta. Aqui tem que jorrar. É vida, não é morte. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu acabei. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe, eu sempre ensinei meus filhos e agora ensino meus netos. Quando eles estão comendo uma coisa muito gostosa, muito saborosa, eu falo para eles assim: come, bem devagar, para você sentir o gosto
come um por um. Eles enfiam tudo na boca, né? E não conseguem degustar e sentir o paladar daquilo que eles estão comendo. Mas aquele que come devagar, ele sente o sabor de tudo. Né? Ler a palavra de Deus, quanto mais devagar, melhor. Porque você vai degustando cada coisa que Deus revela no nosso coração. Se eu ler muito rápido, eu vou passar por cima da revelação da palavra. E não é uma disputa de quanto tempo eu leio, mas quanto eu absorvo da palavra e que ela faz em mim, no meu coração e na minha vida, como ela me transforma. Né? Uma outra coisa que eu estou pensando aqui, que também trata a mais, é o sal. É o sal. Eliseu, quando a água lá estava ruim, estava venenosa, estava amarga, ele jogou sal na água. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos o sal da terra. O sal tempera, conserva. Eu achei maravilhoso como a Eliade aqui deu uma introdução no início do culto, e ela falou exatamente isso. Do sal que tempera. Ela nem conhecia. Eu fico encantado de ver como Deus conduz, né, a nossa vida, o nosso povo, como Ele, sabe, Ele que opera, Ele que faz. O culto não é para mim, o culto não é para você, o culto é para Deus. E se alguém tem que se preocupar em quem preferiu ficar em casa, quem deixou de vir, é Deus. Nós viemos para fazer uma coisa: adorar. Deus espera a nossa adoração, ainda que seja a oração de um homem só. Ou, não é? Isso aí é o programa de televisão, é um exército de um homem só. Mas também, ainda que seja alguém sozinho, como a pastora de Barro disse outro dia, né? Não tem eu, tem um. Eu adoro o Senhor. Porque o culto não é para a pessoa. O culto é para Deus. Quando eu começo a me incomodar demais, o culto deixa de ser para Deus. O culto começa a ser para mim. É isso que eu começo então a ficar incomodado. Eu creio em milagre. Creio em milagre. Né? Creio em milagre. Creio em milagre. Aleluia. Creio em milagre. Né? Deus opera milagre. Hoje mesmo a gente viu milagre. Né? Glória a Deus, milagre. A gente ora, a gente vê a resposta de Deus. Né? Às vezes você nem está pensando que Deus respondeu a oração da gente, né? E vai continuar respondendo muito mais, viu? Vai responder muito mais. Vai colocar as coisas em ordem, colocar as coisas no lugar. Nós temos que colocar a nossa casa em ordem. Eu até estava pensando também. Só fazer um comentário. Estava pensando também o seguinte, que a internet é algo maravilhoso. É muito bom. A internet faz chegar a palavra de Deus na casa das pessoas que veem e ouvem. É maravilhoso. Mas também é um instrumento do diabo para fazer as pessoas ficarem acomodadas. As pessoas ficarem preguiçosas. A igreja é o lugar onde a gente se reúne para adorar a Deus. Mas como tem a facilidade da internet, a gente pode, eu estou junto com os irmãos da internet. E eu fiquei pensando assim, tem muita gente que vai querer ver o arrebatamento pela internet. Né? Estou vendo aqui pela internet o arrebatamento. Só que quem vê pela internet vai ficar. Né? Porque não vai dar tempo de ver pela internet. Amém? Nós louvamos a Deus porque Deus nos dá a oportunidade de nós colocarmos diante do Senhor os instrumentos que Ele tem em sua casa. Nós sabemos que existem muitas pessoas que não estão aqui presentes, mas elas nos acompanham
Aí é o caso da internet, nos acompanham pela internet. Mas seria bom que aqueles que estão próximos de nós pudessem deixar um pouco a internet e vir adorar a Deus conosco. Então, e por quê? Porque existem muitas pessoas na casa do Senhor que tem potencial, tem instrumentalidade, está guardado na gaveta, né? Não tem usado aquilo que Deus tem dado. E se tem um lugar onde você pode usar isso, é na casa do Senhor. É adorando o nome do Senhor, é servindo, porque Ele espera que a gente cumpra o seu propósito, servindo ao propósito dele, que a gente seja servo. Essa é a vontade de Deus, que a gente seja servo. Amém? Bom, nós, para não deixar de anunciar, faz parte da própria liturgia do culto, nós temos aí a nossa oferta. Eu vou pedir para vocês ficarem em pé, né? E obrigado quem nos acompanhou aí pela internet, e agora nós vamos encerrar aqui.